Sempre bom estar com vocês. Nossa companheira Isa está aqui também, que é muito bom a participação dela. Se quiser acrescentar alguma coisa, viu, Isa? Então, esse texto vem numa sequência que já falou de obsessão, né? Já falou de espírito sofredor. E acaba que tudo fica muito envolto numa tônica que a gente vai ver que é a tônica do amor, né? Então, quando a gente fala em afastar os maus espíritos, tem gente que pensa assim, em escorraçar, né? Afastar. E a gente não pode esquecer, né? Que esse mau espírito também é um espírito que tem uma história. E se ele está naquela condição de maldade, é porque alguma coisa o levou até essa condição. Mas o texto do Evangelho começa falando dos sepulcros caiados que Jesus falava, né? Que na realidade eu acho que quando a gente fala de mau espírito mesmo, de maldade, são essas pessoas hipócritas, né? Porque quando a pessoa mostra o que é, tem como você se precaver. Pessoas encarnadas ou desencarnadas, né? Mas os hipócritas são os mais perigosos, né? Porque eles se revestem de uma imagem, enganam para produzir a maldade que eles querem, né? Então, a gente tem que sempre pensar o que está nesse prefácio. Eu digo que esses prefácios das preces são um aprendizado enorme. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde eles encontrem possibilidade de dar expansão à sua perversidade. E que lugar é esse, gente? É uma casa? Não é uma casa, é a nossa mente. Eles só se aproximam de nós e conseguem nos influenciar se nós deixamos a porta aberta, né? A chave está nas mãos deles quando nós entramos em sintonia com eles, certo? Então, para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar que se vão, como o pessoal que gosta de fazer exorcismo, né? Não adianta, né? É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Então, ao invés de ficar lamentando, dizendo que a culpa é do outro, a gente precisa analisar o que é que atrai esses espíritos para próximos de nós. Há um tempo atrás, quando a gente falou de espírito obsessor, de espírito perverso, eu trouxe aqui um texto do Céu e Inferno, de Allan Kardec, mostrando que o espírito se apoderou de uma casa que ele vivera anteriormente e assassinara a esposa e o irmão. E que uma pessoa que era proprietária da casa insistiu em ir morar lá e acabou morrendo. E o filho desse proprietário tomou uma bufetada lá dentro. E aí foi que procurou a sociedade espírita que começou a trabalhar e a tratar esse espírito, que inicialmente não queria nem se manifestar. Então, enfrentar de qualquer forma, desafiar, não é a solução. Na sociedade espírita foram orientados a orar por esse espírito, mesmo que a princípio ele não respondesse, mas já ia sendo plantada uma semente, né? Então ele fala uma coisa que engraçada, eu falei semana passada quando a gente produz matéria putrefacta, a gente atrai mosca. E que não adianta o Deltafon matar porque vai vir mais mosca. O pensamento, quando a gente produz pensamento, ele é vivo. No mundo dos espíritos dá para visualizar nosso pensamento. E ele toma vida também, vida própria, ele vai se reproduzindo. Se a gente pega um pensamento mau e não repele, ele vai tomando conta da gente. Tem uma hora que a gente não consegue mais se livrar daquilo ali. Então, o cultivo dos bons pensamentos faz parte dessa vigilância nossa, para que eles não se aproximem. Então, assim como limpa o corpo para evitar bicheira, também se deve se limpar de suas impurezas a alma, para evitar maus espíritos. Então a gente toma banho, mas não faz a limpeza do espírito. E a gente toma banho. Se a pessoa não achar que está fedorenta, suja, ela vai tomar banho? Não vai tomar banho, né? Então nós muitas vezes temos dificuldade de enxergar que nós temos defeitos. De enxergar o que tem em nós que atrai esses espíritos. Porque caímos no vitimismo.
caímos no costume de sempre colocar a responsabilidade em alguém, né, em uma circunstância. Não buscamos a fonte dentro de nós, né? Então, vivendo num mundo onde pululam espíritos inferiores, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Ou seja, mesmo nós buscando ser bons de coração, eles vão tentar. Agora, o fato deles conseguirem ou não, da gente conseguir resistir ou não, advém exatamente desse cultivo, né, dentro de nós das boas qualidades, que é a reforma íntima, né, a reforma moral. Então a prece fala: em nome de Deus Todo-Poderoso, afastem-se de mim os maus espíritos, servindo-me os bons diante mural contra eles. Observe que na hora que a gente se coloca em prece, solicitando o afastamento desses espíritos, a gente reconhece que a gente precisa de ajuda. Que nós ainda não temos tantos méritos para sozinhos repelir esses espíritos. Né? Então, por misericórdia de Deus, Ele permite que a espiritualidade nos ajude. Né? Aí ele fala: espíritos malfazejos, que inspirai maus pensamentos aos homens, espíritos velhacos e mentirosos, que os enganais, espíritos zombeteiros, que vos divertis com a credulidade deles. Eu vos repilo com todas as forças de minha alma e fecho os ouvidos à vossa sugestão. Então, primeiro eu conto com a espiritualidade e depois eu busco repeli-los. Mas não é repelir expulsando, exorcizando, não. É me educando, né? E aí ele pede aos bons espíritos que nos dê força a resistir à influência desses espíritos, né? Para que a gente não seja vítima das tramas desses espíritos e possa seguir com a nossa programação, né? Preservai-me do orgulho e da presunção. Orgulho e presunção no médium é o ponto-chave para que o espírito obsessor se aproxime. E eles adoram, né? Começa falando: não, você é um médium maravilhoso, você merece estar num papel melhor. Eu sou um espírito especial que vim ser seu mentor, e aí o tempo todo mensagem. A gente falou isso dos médiuns psicográficos, né? Da psicografia, há umas semanas atrás. Mas o que acontece? Em muitos estudos, o que é que Allan Kardec diz? Muitas pessoas falavam assim: tem que deixar de psicografar, porque aí é que os espíritos aproveitam para aparecer. Pelo contrário, é muito mais fácil, dentro de uma escrita que você revisa, que você pode muito melhor submeter ao crivo da razão e analisa, porque o espírito superior não se ofende que a gente analise e submeta ao crivo da razão que está escrito. É que a gente consegue identificar, né? Então ele orienta também que a gente, quando for fazer esse trabalho, esteja com um suporte espiritual, no momento que tem esse suporte espiritual. Que essa vontade incontrolável de psicografar em qualquer lugar é bem característico de uma obsessão. Então é isso que a gente precisa ficar atento também. Allan Kardec dá as fórmulas, né? Tem várias, ele fala disso no Livro dos Médiuns e fala muito na Revista Espírita. Então, se eu chegar lá, até essa descrição eu trago aqui, né? Então, a gente precisa se preservar do orgulho, pedir ajuda aos espíritos, né? Da presunção, isentar o coração do ciúme, do ódio, da malevolência, do sentimento contrário à caridade, e que são portas abertas ao espírito do mal. Então, olha como abrimos a porta. Abrimos facinho a porta. Vigilância é assim: nós estamos bem, estamos vigilantes, estamos fazendo nosso trabalho, e de repente, um acontecimento faz com que a gente perca um pouco essa vigilância, eles aproveitam. E aí é que é o risco da gente, né, não se segurar. Então, eu peguei um trecho de André Luiz, no livro Os Mensageiros, que eles falam assim: onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Analisando isso, a gente sabe que o planeta Terra, por ser um mundo de provas e expiações, a gente não tem a maioria como bondade no planeta. A gente tem um planeta, né, que a atmosfera faz com que seja muito mais difícil desenvolver essa bondade. Tanto que muitos espíritos que estavam trabalhando lá no plano espiritual, quando encarnam, aqui é que vem as quedas,
estavam lá bem sustentados, porque nessas colônias essa energia da maioria do que está na colônia sustenta todos nós, mas quando chegamos aqui na carne as influências são milhares, né? Porém, a gente pode criar como filosofia de vida a busca por melhorar-se e a busca pelo amor fraterno. É fácil, no dia a dia muitas vezes acontecem situações que a gente, né, reage de forma inadequada, ou pelo pensamento, ou pela ação, mas é uma busca contínua para a gente conseguir. E se a gente se une com todos fazendo isso, né? Eu essa semana estava pensando muito nisso. Eu estava num ambiente, trabalhando num ambiente que era muito pesado, não pelas pessoas em si, mas assim, porque como é muito estressante, as pessoas foram ficando muito sérias, muito sisudas, muito irritadas, brigam por tudo. Você chega com um sorriso, acham ruim, acham que você sorri demais, né? Então, eu tava assim, meu Deus, por que eu vim parar aqui? Aí eu lembrei de uma frase que Haroldo falou, que eu vi de uma freira que falou pra ele, uma amiga dele, que a gente tem que florescer onde Deus nos plantou. Então, muitas vezes, você está ali naquele ambiente, tem que buscar levar esse florescimento. A gente está em setembro agora, primavera, né? Levar essa cor das flores, ser o diferente que está levando. É difícil, é um trabalho de resistência, mas precisa, né? E quando a gente fala nisso tudo, a gente trabalha muito com quem sofre. E o sofrimento compadece, o sofrimento do outro compadece, o nosso às vezes revolta, né? Mas a gente tem que imaginar o sofrimento já como remédio, tá? Porque o que a gente tem visto desses espíritos, por exemplo, que a gente chama de maus espíritos, é a denominação que é até inadequada, porque ninguém é mau, né? Às vezes você está num período de imaturidade espiritual, de revolta. Então ele fala assim, é mais fácil remediar o que geme do que atender o revoltado. Porque quem está gemendo já tem mais humildade de se colocar aos pés do Senhor, para que Ele possa te ajudar. Só que quem está revoltado não reconhece. Então ele fala assim, nos vimos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade. E é verdade. É o que o Evangelho chama de ato de submissão, né? Aquele que procura ajuda tem um ato de submissão, né? O outro está revoltado porque eu não mereço, não é? Não tem... Quando a revolta não se transforma em uma vingança, uma perseguição, que ainda é mais grave, porque você já, ao invés de estar só se prejudicando, está prejudicando o outro. Certeza. No livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, é fantástico o livro, né? Manuel Filomeno estuda muito a obsessão. Então ele traz muito isso, um espírito que a obsessão se tornou tão grave que eles viviam já em simbiose. Quando desligassem um do outro, o humano iria morrer, iria desencarnar, e o espírito ia ter uma sensação de morte, de tão intrincado que já estavam esses espíritos, de tão grave. Só que quando foram socorrê-los, que levaram para o plano espiritual, projetaram numa tela as encarnações precedentes. E era cada encarnação um se vingando do outro. Então, assim, não existe ninguém que está sofrendo algo porque é santo, né? É claro que, assim, é muito fácil julgar quem está revoltado e falar assim, ele não se revolte, esse espírito... A gente não sabe, em determinadas situações cruéis que a gente vê, como seria a nossa própria reação. Por isso que a gente tem que orar e pedir a Deus sempre, não só que essas coisas não aconteçam conosco, mas que, se acontecer, a gente não entre nesse... Porque a gente não sabe como a gente é capaz de cair, como a gente pode cair também. Então, claro que não é um discurso só bonito, olhar um espírito que está sendo cruel e, irmão, e nessa hipocrisia, mas buscar compreender. Então, sempre que a gente lê, julgar, né, também. Não julgar. E eu sempre leio assim, os nossos erros do passado servem para que a gente saiba que a gente também já caiu. E quando a gente olha para eles, a gente compreende a dor que tem por trás de tanta revolta, de tanto ódio, né? Então, a gente tem que buscar pelo amor essa regeneração. E aí é que a gente falou na semana passada da dupla vitória, porque você, muitas vezes, esse mau espírito está obsediando alguém, você liberta um obsediado e você regenera um obsessor. Então, a vitória é dupla sobre dois espíritos, né? Então, Chico Xavier traz em Vinha de Luz
O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo Jesus guarda confiança em Deus. É feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. O mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. Então, a gente às vezes vê algumas histórias nesses romances espíritas, né, do espírito endurecido, que ele chega uma hora que fica cansado daquilo tudo, né? Já não está mais rendendo, o que dava prazer não dá mais, né? E os espíritos que trabalham no bem estão sempre buscando mais. E o próprio trabalhar no bem já é sua própria recompensa. Eles não esperam nada, eles estão trabalhando. É um prazer. A gente quando trabalha, que o trabalho a gente fica bem feito, a gente não se sente satisfeito, libera serotonina e a gente se sente satisfeito. Eles provavelmente não têm serotonina lá no mundo espiritual. Mas é essa satisfação do dever cumprido que traz esse amor por fazer o bem. A gente pode até ter cansaço fisicamente, né? Às vezes um trabalho ele exige muito esforço, mas a satisfação é tão grande pelo resultado, né? Que aquele cansaço é muito pouco, né? Se torna pouco. Você dá uma descansada, melhora, né? Assim, pela satisfação que você sente do dever cumprido, né? Da responsabilidade que você teve, né? Inclusive com o outro. Eu acho que isso é muito legal mesmo, né? E quando a gente consegue ajudar alguém, a gente se sente bem, Com certeza. Se sente feliz, né? Então, nessa revista espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, que é a revista espírita de Allan Kardec, em uma edição de 1859, em setembro, tem um texto chamado Processos para Afastar os Maus Espíritos. Ele falando durante as mediúnicas, né? Que processos são esses? E eu acho muito interessante, porque uma das coisas que ele traz é a evocação. Que às vezes a gente fica tanto trazendo demanda espontânea. E a gente tem a maioria dos espíritos ruins na Terra, né? Então, a evocação dos bons espíritos, chamar quem a gente quer, é importante para a gente criar uma sintonia com os espíritos, com o nosso protetor, com algum mentor da casa, né? Então, ele fala que essa intromissão dos espíritos enganadores nas comunicações é uma das maiores dificuldades nossa, do espiritismo, né? Então, ele traz a psicografia e fala justamente que a gente tem que submeter mesmo ao crivo da razão. Porque muitas vezes esses textos são maquiados, vêm com uma forma bonita, mas no meio dela tem alguma coisa que nos permite identificar que é muito mais fácil espalhar o mal e a mentira colocando um pouquinho de mentira no meio de uma grande verdade. Porque você começa a deturpar. Quantas deturpações a gente tem da doutrina? Várias. Sob o nome de espiritismo, né? A gente vê muita deturpação, muito desvio, muita crença que a gente vê que não é válida para aquele sujeito, tudo bem, mas que a gente sabe que não é do espiritismo em si, né? Pelo menos não do que Kardec trazia na sua codificação, tá? Então, ele traz um exemplo de um senhor que chega com uma comunicação de um espírito que diz que é um espírito superior, né? E o texto era assim, ó: ordenei a fulano, que era o nome do senhor, que é facho de luz dos bons espíritos, os quais recebeu a missão de espalhar entre os seus irmãos, que fosse a casa do senhor Allan Kardec, o qual deverá crer cegamente no que eu lhe disser, porque eu estou entre os eleitos prepostos por Deus para velar pela salvação dos homens, e porque ele vem anunciar a verdade. Então ele veio com esse texto. Então, ainda tinha continuidade, só que Allan Kardec falou: não precisa nem continuar, encerre aí. E aí o senhor que levou o texto, né, do espírito superior que ele fala: como assim? Ele fala: ó, só essa parte que você já escreveu já é suficiente para eu saber que tipo de espírito você está tratando, né? Aí ele fala assim: para um espírito que quer ser astucioso, ele é muito desajeitado. E aí o médium ficou assim: como assim, né? Eu achava que era um arcanjo, né? Um santo que vinha falar. Aí ele fala: esse espírito põe as unhas de fora nas poucas palavras que você acaba de descrever, né? Não sabe nem esconder seu jogo. Para começar, ordena. Quer
quer ter o Senhor na sua dependência, o que é característico de um espírito obsessor. Chama-o de facho de luz dos bons espíritos. Linguagem sofrivelmente enfática e ambígua, muito distanciada da simplicidade que caracteriza os bons espíritos. Por ela, lisonjeia o seu orgulho. O espírito superior não fica lisonjeando o orgulho do médium. Você é um espírito de luz. Nada disso. Né? Pelo contrário, ele ensina a humildade. Emmanuel era... Né? Emmanuel com Chico Xavier. Era rígido. Ele deixou Chico cair na conversa daqueles jornalistas por causa da vaidade. Né? Então... exalta sua importância, o que basta para torná-lo suspeito. Ele se coloca sem nenhuma cerimônia entre os eleitos prepostos de Deus. Isso é jactância indigna de um espírito realmente superior. Todos os espíritos superiores são muito humildes. Eles não se colocam, eu sou um espírito iluminado de tal esfera. Eles nunca. Eles têm uma humildade no falar. Eles se sentem até constrangidos quando trazem essa definição, né? Por fim, me disse que devo crer cegamente. Isso coroa a obra. Eis aí o estilo desses espíritos mentirosos que querem que neles acreditemos sob palavra, pois sabe que no exame sério tudo tem a perder. Com um pouco mais de perspicácia, poderia ter visto que não me vergo as belas palavras e que agia muito mal prescrevendo-me uma confiança cega. Daí, concluo que o Senhor é joguete de um espírito que o mistifica e abusa de sua boa fé. Aconselho a prestar muita atenção a isso, porque se o senhor não se guardar, poderá ser vítima de uma ação prejudicial. Aí como é que fica o ego do médium? Porque ele chegou com uma mensagem de um espírito de luz, entre aspas, dizendo que ele era um facho de luz. Né? Botou o médium lá em cima. E aí vai o Allan Kardec, lê a mensagem e desfaz. Que Allan Kardec, ele era um pesquisador. Ele não alisava não, ele falava a verdade. Então, a vaidade do médium, né? Capaz de mudar até o nome da doutrina dele para poder continuar se alimentando com aquele ego. Isso se caracteriza como uma fascinação. E a fascinação é super difícil, porque o espírito faz com que o médium se afaste de quem pode ajudar. O médium se afasta da casa espírita, o médium se afasta de quem está buscando trazer ele para essa realidade. Né? A vaidade dele é murchando, não quer. Então cai nessa fascinação. Então é um cuidado que a gente tem que ter na casa espírita também com relação a isso. Porque é isso, quando a gente reproduz, a gente traz, é o que os inimigos do espiritismo querem. Que a gente pegue e desvirtue a mensagem que o espiritismo trouxe, tá? E aí, sob um disfarce qualquer pessoa mais séria que analisa o texto vai apontar, olha aqui, ó, que aqui o espiritismo está mostrando. Né? Então, nós temos que ser muito vigilantes nas nossas palavras, nas nossas ações e na nossa escrita, né? Então, ele fala assim, ó, ele traz uma lista de 12 características, 14 características, que eu não vou poder ler todas aqui, porque não dá tempo, mas só para a gente dizer, ele fala assim, como vocês vão identificar se o espírito, essa comunicação é real. Primeiro que ele fala é a linguagem. Segundo, o espírito do bem, sempre que não sabe algo, ele fala, eu não tenho capacidade disso aqui, eu posso trazer em outro momento, ou ainda não posso. Na verdade, sempre tem essa humildade de admitir o que não sabe, né? E ele fala que a linguagem é sempre muito parecida dos espíritos elevados. O espírito irresponsável inventa, quando não sabe, inventa, né? E os bons espíritos não ordenam, aconselham. Eles não vão interferir no nosso livre-arbítrio. Então, eles nos aconselham, mas jamais ordenam. Não adulam, né? Não fica inventando fórmula, né? Para você conseguir isso, venha com a roupa de tal cor, faça. Não inventa fórmula nenhuma, né? Não tomam nomes bizarros e ridículos, né? E não apresentam nomes extremamente venerados pra gente se surpreender. Eu sou o próprio Jesus.
Mesmo Jesus se manifestando, não diria que era ele, né? A não ser que fosse alguma necessidade de trazer isso, mas é muito difícil que essa necessidade realmente exista, né? Eles são escrupulosos nas providências que podem aconselhar, né? Então, sempre é sério e útil o que eles estão fazendo. Eles não riem dos problemas do outro, por mais que... Porque às vezes a pessoa está sofrendo e a gente fala, né, é uma bobagem isso aí. Mas eles não fazem chacota, não brincam, ele entende porque... E para aquela pessoa aquele sofrimento é real. Só prescrevem o bem, só aconselham coisas razoáveis. E ele fala que os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos se traem por sinais materiais, com os quais não nos poderiam enganar. Então, sua ação sobre o médium é violenta, né? Às vezes o movimento do médium é brusco, enquanto o espírito superior é suave, né? Outro sinal de sua presença é a obsessão. Os bons espíritos jamais obsediam. E entre os espíritos imperfeitos que se imiscuem nas comunicações, aos que, por assim dizer, se insinuam furtivamente como para fazer uma brincadeira, mas que se retiram tão facilmente como vieram na primeira intimação. Então, quando eles percebem, esses espíritos menos maldosos, né? Eles percebem que a gente já notou que ele se retira, ele não fica insistindo, né? Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado de identificar, mas sabendo que ninguém se aproxima de nós porque nós não permitindo, e sabemos que o amor é a chave para qualquer problema com espírito, com família, com compreensão. O amor pleno é que nos levará a uma comunidade fraterna no futuro, né? Muita paz para todos.